Chegou o dia. Chegou o dia. é, Depois de aí um mês de espera desde classificar para a final, chegou o dia. Chegou o dia de ser campeão, de ser tetracampeão. E é um dia que a gente tá esperando não desde um mês, né? Como eu falei aí, desde que a gente se classificou para a final. E sim há 4 anos, né? Desde 2021. É um momento que todo flamenguista, eu acho que, por mais que a gente, óbvio que tem esse medo, não medo, porque eu acho que medo não é a palavra, mas tem um receio, porque é um jogo de 90 minutos, tudo pode acontecer. Claro que ninguém quer que aconteça a tragédia de perder duas finais de Libertadores Palmeiras, por isso eu vou até bater na madeira. Então acho que, claro que sempre houve esse receio, assim, de será que é realmente bom que essa final aconteça dessa forma, mas a gente sempre soube que era o destino, né? Que o destino reservava que não, se não nesse ano, em algum outro momento, para que houvesse essa revanche. E é hoje, né? Eu tô bem tenso, eu tô bem ansioso, mas eu tô bem confiante também. Ainda mais quando aconteceu do Andrés Pereira ir pro Palmeiras, eu soube que tinha chegado a hora, né? A partir daquele momento eu já tinha certeza que a final seria essa. E bem, como vocês podem ver, eu já tô aqui com ela para trazer sorte, para nos guiar rumo a esse título. E eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo de hoje, né? Acho que hoje não tinha como fazer qualquer outro vídeo que não um pré-jogo. Então, antes de eu começar, apesar de eu já ter começado, já deem like, já se inscrevam, já ativem o sininho que todo dia tem vídeo aqui falando do Mengão. Vamos lá, rapaziada. É... Vou começar falando da nossa escalação. A nossa escalação para mim é essa aqui. Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Claro que aqui existe um grande porém, que talvez seja o Danilo jogando, porque o Ortiz não joga há muito tempo, ficou muito tempo parado. Tem que ver como é que tá o condicionamento dele, tem que ver tudo isso. Mas, estando tudo bem, eu acho o Ortiz imprescindível, né? Um jogador muito bom defensivamente e ofensivamente nem se fala, né? É um cara que é um grande armador nessa zaga. Então, se ele estiver bem, eu iria com Pereira e Ortiz. Apesar de que, mesmo ele bem, e aqui talvez em alguns outros momentos eu venha falar desse jogo, a gente não pode esquecer que talvez o principal jogo do Flamengo no ano, né? O melhor jogo do Flamengo no ano, o Ortiz foi bancado pro Danilo, que é o jogo contra o Chelsea. Sem nenhuma explicação física. Foi realmente uma escolha do Felipe. Então, ainda pode ter esse fator. Não sei. Eu iria de Ortiz, ok? Pulgar e Jorginho, acho que não tem muito mistério. Por algum tempo, até eu mesmo defendia aqui um Jorginho e Saúl, né? Enquanto o Pulgar estava ali machucado. Eu achava que talvez essa pudesse ser a dupla para os grandes jogos da temporada, mas acho que com a volta do Pulgar ele dá uma consistência defensiva que o Saúl não consegue dar. Apesar de Saúl também ser muito bom jogador. E ele também tem um passe muito qualificado como o Saúl. Então eu acho que essa dupla é muito forte, muito boa. E são peças fundamentais para esse jogo. Na frente aqui, né, armando o jogo Arrascaeta, não tem muito mistério. E aqui que eu acho que é a grande diferença da minha escalação para da maioria, né? E sinceramente eu acho que o Felipe vai com essa aqui. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nessa escalação. Carrascal na esquerda, Bruno Henrique de centroavante, Luiz Araújo na direita. Por quê? Luiz Araújo é um jogador de mais força física. É um jogador de mais intensidade. E, cara, final de Libertadores contra um time como o Palmeiras, que é um time que é conhecido por ser brigador, físico, intenso, eu acho que faz mais sentido ir de Luiz Araújo. Além disso, Luiz Araújo é um dos jogadores que mais entrega gol e assistência. E é uma final de Libertadores. Gol e assistência é muito importante, né? A gente não tá falando aqui de qualquer outro cenário, é o jogo determinante da temporada. Então, eu iria com o Luiz Araújo. Eu acho que o Cebolinha vive uma ótima fase, é um jogador que tá recuperando sim um brilho, mas nada impede dele entrar no segundo tempo. Eu acho que o Carrascal, talvez o melhor jogo do Carrascal na temporada tenha sido justamente contra o Racing, aqui no Maracanã, quando ele joga pela esquerda, no lugar do Lino. Então, na minha visão, é, essa é a formação ideal. Bruno Henrique na frente, acho que não tem muito mistério, começou a jogar muito bem. E, bem, quando eu for falar do placar, né, que eu prevejo, eu acho que eu vou falar mais sobre o Bruno Henrique. Agora vamos falar do time do Palmeiras. Eu peguei aqui a provável escalação deles, montei no campo, pelo menos com o que eu entendi que vai ser o time. E depois eu vou falar não só da escalação, mas sim como eu acho que esse time vai jogar. No gol, Carlos Miguel, lateral Kelvin, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na lateral esquerda, Bruno Fux como um primeiro volante barra zagueiro, no meio aqui
não vou falar o nome, Alan, Rafael Veiga, Vitor Roque e Flaco Lopes. Lembrando que o Alan ele é mais um ponta, né? Então aqui ele vai fazer bem esse corredor, provavelmente. Aqui pela esquerda, o Piquerez deve fazer mais esse papel, já que o Inominável não tem exatamente essa característica. Na frente, dupla de ataque. Agora, a grande questão é como o Palmeiras vai jogar de fato. Porque, por exemplo, ontem mesmo o Abel Ferreira falou que pode surpreender por usar jogadores de uma forma talvez pouco convencional, por ter jogadores polivalentes. Eu imagino que ele esteja falando do Bruno Fux, que a gente sabe que é um zagueiro, mas deve atuar como um primeiro volante e muitas vezes como um zagueiro. Eu imagino que em vários momentos ele vai baixar aqui e fazer uma linha de 5. Porque eu acho, e aí apenas uma opinião minha, que o Palmeiras não vem para o jogo como veio no jogo do Maracanã. Né? No jogo do Maracanã a gente viu um Palmeiras muito pressionante, um Palmeiras tentando impor um jogo ao Flamengo, e por muito tempo até conseguiu, mas não deu certo. Tomou 3 gols e o jogo acabou. Até que o antídoto para esse jogo, né, que foi basicamente jogar a bola no Pedro, usar esse pivô dele para romper as linhas do Palmeiras, ele não vai estar em campo. Né? Mas o que tudo indica, não sei que haja uma surpresa aí, mas eu sinceramente não acredito que o Pedro vai ter condição de jogo. Então, seria um antídoto que o Palmeiras não tem. Porém, o Palmeiras caiu muito de rendimento. E eu acho que para você pressionar um time como o do Flamengo, que tem uma saída de bola qualificada e tem diversas armas para te ferir, eu não sei se é o ideal. Então eu imagino que o Abel venha mais recuado. O que eu, particularmente, como rubro-negro, prefiro. Eu acho que um Palmeiras recuado é a melhor forma para o Flamengo, porque aí sim o Flamengo vai ter a condição de ter a bola no pé e ir controlando o jogo, que é o nosso melhor estilo de jogo. Então eu imagino que o Palmeiras vai jogar mais ou menos assim. E assim, vamos começar a falar já do desenrolar desse jogo, as minhas expectativas. Muita gente vai falar, é um jogo muito parelho, é um jogo 50-50, e é claro que tem essa característica por ser uma final de Libertadores. Mas a gente não pode menosprezar a fase que o Palmeiras se encontra. O Palmeiras não vence há 5 jogos, tá? O Palmeiras não vence há 5 jogos. Ah, e o time reserva foi só no último. Palmeiras jogou contra Vitória em casa, Fluminense em casa, Santos, Mirassol e não conseguiu ganhar de nenhum desses times. É uma fase muito estranha do Palmeiras. É claro que eles podem se reinventar, é claro que eles podem dar uma volta por cima, mas eu acho, sinceramente, que esse time está passando por uma crise técnica e tática. Eu não acho que o time chega numa boa fase e eu não acho que isso é tão contornável assim. É um time que perdeu o brasileiro, né? O Flamengo será campeão brasileiro ao voltar da Libertadores. Então ainda tem esse fator psicológico. Eu acho que o time do Palmeiras entra com uma desvantagem clara nesse jogo, tá? É claro que vai depender do Flamengo entrar em campo e se aproveitar disso em seu jogo. Mas eu creio que o Flamengo ganhará esse jogo, será campeão. E o meu placar é 2-0, tá? Eu acho que teremos um gol de Bruno Henrique e um gol de Arrascaeta. E para mim o Bruno Henrique será peça fundamental nesse jogo, porque de uma forma ou de outra eu vejo ele como a chave. Porque se o Palmeiras vier para pressionar, como eu falei, que há essa possibilidade, que foi o que eles fizeram no Maracanã, a jogada que seria no Pedro, eu creio que não será no Bruno Henrique, porque ele não faz bem esse pivô, mas eu imagino que a gente terá muito mais essa bola vindo de trás, saindo da pressão, trocando passe, ou lançamentos pro Arrascaeta, que é um jogador que tem mais essa virtude técnica de receber um lançamento, conseguir fazer esse domínio, e aí o Bruno Henrique vai fazer um outro papel, que é atacar o espaço. O Arrascaeta domina, faz o pivô, pode tocar para trás ou até girar e lançar o Bruno Henrique, que talvez seja a melhor característica do Bruno Henrique, né? Jogando nessa profundidade, rompendo linhas. Ele fez um gol assim contra o Bragantino, que ele vai na linha do Bragantino, volta para não ficar impedido, recebe na profundidade e faz o gol. Se o Palmeiras estiver apostado, se o Palmeiras estiver lá, né, entrincheirado, linha de 5 e tal, o Bruno Henrique pode ser muito importante na bola aérea. Eu vou falar pra vocês, o Bruno Henrique é o melhor cabeceador do time do Flamengo, melhor do que o Pedro, inclusive. E para além disso, galera, na parte sobrenatural, eu creio muito no Bruno Henrique nesse jogo, não só pela questão do que ele passou, né, da questão das apostas, porque sim, ele teve culpa nisso, e não acho que seja só uma questão de uma redenção nesse sentido. Mas eu digo pelo que ele passou dentro da torcida do Flamengo esse ano. Ele sim viveu uma má fase,
uma fase grande. Ele não jogou bem por boa parte do ano, mas ele também foi decisivo em muitos jogos nesse ano, incluindo o principal jogo da temporada, que foi o jogo contra o Chelsea. O Bruno Henrique vem do banco, entra no lugar do Arrascaeta, é decisivo, o Flamengo ganha com o gol dele. Na Supercopa do Brasil final, o Flamengo ganha com o show do Bruno Henrique. E por boa parte do ano, a torcida do Flamengo tratou o Bruno Henrique como se fosse... Como que esse cara tá jogando? Meu Deus, por que que o Felipe Luiz, estagiário, isso, aquilo, insiste no Bruno Henrique? E eu tenho convicção, cara, que o Bruno Henrique vai ser fundamental nesse jogo. E vai marcar mais ainda o nome dele na história do Flamengo, que já é um nome gigante. Mas ele vai ter uma final de Libertadores pra chamar de dele. E a gente vai ser campeão. Galera, muita força pra todos nós, muita sorte. Eu tô nervoso pra caraca, tô ansioso pra caraca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Seremos campeões. Vai, Flamengo. Vamos, Flamengo. Vamos, Flamengo!